Bom dia, alunos dos nonos anos A e B. Bom dia também aos senhores pais que porventura estejam nos assistindo neste momento. Estamos voltando com as nossas atividades remotas da disciplina História Afro-Brasileira. E a nossa temática de hoje será o legado cultural dos quilombos. Trouxe uma imagem aqui para demonstrar para vocês a nossa rica cultura, a cultura afro-brasileira, ligada à religiosidade, à dança, à arte da capoeira e também à arte da gastronomia. Isso tudo são legados culturais dos quilombos. Legado. Mas o que é um legado? Um legado nada mais é do que uma herança, aquilo que se transmite para uma geração seguinte. Na grande realidade, vai se transmitindo de geração a geração, que nós sabemos que desde o período da escravidão, com a formação dos quilombos, esse legado vem sendo transmitido e chega até os nossos dias. Trabalhar legado cultural quer dizer que nós também deveremos trabalhar os dois conceitos aqui, o conceito de cultura e o conceito de cultura afro-brasileira. Mas cultura, o que seria cultura? A cultura nada mais é do que o conjunto de conhecimentos, de valores, de símbolos, tradições, ideias, costumes e práticas que se tornam características de um grupo, seja ele familiar, social, étnico ou religioso. Isso é a definição de cultura. E cultura afro-brasileira? O que vem ser a cultura afro-brasileira? A cultura afro-brasileira nada mais é do que o conjunto de manifestações culturais do Brasil que sofreram algum grau de influência da cultura africana, desde o tempo do Brasil colônia até a nossa atualidade, até os dias que nós estamos vivendo hoje. Então, mas como chega essa cultura até a população brasileira? Vejam bem, século XVI, tráfico de pessoas da África, os povos africanos passam a ser traficados e junto com eles vem também traficado uma diversidade cultural da África, porque eram vários povos de várias regiões da África. Então, essa diversidade cultural, ela é comum desses povos e ela vem se refletir na vinda desses povos. Então, é uma cultura que esses povos já trazem consigo quando eles são traficados. Na África, nós sabemos que eram diferentes as etnias, então foram diferentes etnias que vieram para o nosso país, carregando uma carga muito grande de uma cultura muito rica de várias localidades da África. Essas pessoas falavam diferentes idiomas, porque eram diferentes regiões, então o idioma não era o mesmo e tinha uma série de tradições, eram tradições distintas, próprias de cada povo, de cada região da África. Então, essa cultura chega até o nosso país, o continente americano, mais especificamente aqui ao Brasil, que é que nós estamos falando, exatamente no século XVI, com esses povos que vieram traficados do continente africano. Então, quando essa população africana chega no Brasil, na colônia brasileira, essa cultura vai sofrer uma influência, principalmente dos portugueses. Olha só,
eles vão sofrer essa influência da cultura europeia, que no alto da pirâmide tem os portugueses, e também a cultura indígena, aqueles povos que já viviam na terra. Mas nós devemos atentar para a seguinte questão: essa cultura, tanto indígena quanto negra, ela vai ser tentada, eles vão tentar suprimir, apagar essa cultura dessa população, tanto da população africana quanto dos indígenas que já existiu aqui no continente brasileiro. Vejamos bem por que essa cultura vai ser suprimida. Os colonizadores vão tentar suprimir essa cultura. Os índios. Quando os índios eram alfabetizados, eles deveriam ser alfabetizados não na língua deles, na língua que eles falavam, mas sim na língua portuguesa. Eles deveriam ser alfabetizados para falar o português. Batismo. A população africana, no momento que eles embarcavam nos navios negreiros, no momento do tráfico, eles eram batizados ainda nos portos lá na África. A eles eram dado um nome conforme a região de que eles vinham sendo traficados e, logicamente, eles deveriam se converter à religião católica. Então, tudo que eles tinham de cultura, tudo que eles tinham de religião já era suprimida através do batismo no momento do embarque nos navios negreiros. Então, tanto negros quanto os índios, eles deveriam se converter à religião católica. E índios, logicamente, alfabetizados em português. Então, isso era uma forma de suprimir a cultura da população africana e da população indígena que já existia no nosso país antes da chegada dos portugueses. Então, aqui a gente vai perceber que com isso nós vamos ter uma cultura mesclada, uma cultura indígena, portuguesa e africana. Essas culturas, elas vão se unir e vão se, na verdade, como eu posso dizer, vão se adaptar a cada região do nosso país conforme ela foi habitada por essas, principalmente pelos africanos e pelos portugueses. Então, quando da formação dos quilombos, que nós já aprendemos que no Brasil as comunidades formadas por escravos foragidos, elas eram denominadas quilombos. Eu acredito que, conforme eu fui corrigindo as atividades, eu fui percebendo que ainda houve uma dúvida em relação a isso. As comunidades habitadas por negros foragidos do regime escravista no Brasil, elas eram denominadas de quilombos. Essas comunidades se chamavam quilombos. Então, dentro desses quilombos, para onde essa população foragida do regime escravista ia se abrigar, eles tentavam preservar essa cultura. De que forma que eles tentavam preservar essa cultura dentro dos quilombos? Eles acreditavam que, vivendo nos quilombos, eles tentavam levar uma vida mais ou menos parecida com a vida que eles levavam na África. Então, é exatamente aqui a questão da preservação, que eles vão fazer as celebrações religiosas, aquelas entidades que eles acreditavam nos espíritos dos seus antepassados. É exatamente essa celebração religiosa que eles vão valorizar dentro dos quilombos e preservar. As cantorias que eles utilizavam dentro do continente africano, em cada região que eles habitavam, eles vão preservar aqui dentro dos quilombos. As danças, as rodas de capoeira,
As rodas de capoeira, principalmente, eram momentos de descontração, momento de alegria para essa população. A utilização linguística, ou seja, esses moradores dos quilombos, eles procuravam preservar a linguagem dos seus ancestrais. Eles tentavam falar na linguagem que se utilizava em cada região da África das quais eles vinham. Então a gente percebe que essas culturas, elas são todas mescladas aqui, porque são várias regiões que vão se entrelaçar e vão viver dentro dos quilombos e vão preservar essa cultura. Vários tantos outros costumes também que eles tentam preservar e que estão presentes na nossa atualidade. Na verdade, isso foi preservado desde o tempo do Brasil colônia e chega até os dias que nós estamos vivendo hoje. Várias palavras na nossa língua portuguesa fazem parte também desses costumes africanos. Várias palavras, então, está presente aqui nos nossos dias. Quilombos e o legado cultural. Bem, nós já sabemos que um legado é uma herança passada de uma geração para outra, podemos dizer assim, né? Então, veja bem, esse legado cultural nos deixado pelos quilombos, entre tantos legados, nós temos aqui uma memória histórica valiosíssima, uma história de luta de uma classe, de um povo. Então, essa memória histórica, ela está presente mesmo, é um legado, foi uma herança deixada pelos quilombos. A capoeira que se tornou patrimônio cultural da humanidade, ela é uma herança também deixada pelos quilombos. É um legado cultural riquíssimo que está presente na nossa atualidade. A dança, olha, esse legado cultural na dança, na música, que nós temos boa parte da MPB, o lundum, do qual vem da origem ao maxixe, ao samba, ao choro e à bossa nova, são legados culturais que estão presentes na nossa atualidade, principalmente na MPB. Quantos sambas nós temos que nós ouvimos e jamais pensamos, não, olha isso daqui, essa dança e essa música, isso daqui é herança cultural dos quilombos. Isso praticamente é esquecido, isso não é colocado para nós, mas nós devemos aprender que tudo isso é legado cultural deixado pelos quilombos. A religião, uma das religiões aqui, o candomblé, que presta culto aos orixás, eles acreditam nos orixás. Então, é uma religião que está presente na nossa atualidade. Outra religião aqui que eu destaquei para vocês é a Umbanda. Na Umbanda nós temos a mistura dos santos e dos orixás. Os santos da Igreja Católica, claro, e os orixás. Aí nós temos aqui o sincretismo religioso, que é essa mistura de santos da Igreja Católica com os orixás. Mas por que acontece isso? Bem, eles faziam os seus cultos, mas como eles eram proibidos, como eles tiveram essa cultura suprimida, eles tentaram apagar essa cultura, eles utilizavam os nomes de santos para os orixás. Assim, era uma mistura da Igreja Católica
com os orixás, e nós temos também aqui o espiritismo misturado a essa questão da Umbanda. A gastronomia, quantos alimentos que nós herdamos aqui dos quilombos. E a questão do idioma, como eu já falei anteriormente. Então, tudo isso são memórias, são legados, é uma herança deixada por os quilombos para a posteridade, logicamente, passando de geração em geração até chegar nos dias atuais. Quilombo de Palmares. Nós sabemos que o quilombo mais famoso da história brasileira foi o Quilombo de Palmares. Mas que legado o Quilombo de Palmares nos deixa? Nós temos aqui um pouco da história de Zumbi dos Palmares em diversas músicas. Diversos autores, compositores, eles cantam a história de Zumbi dos Palmares. Então, o Quilombo de Palmares também veio da inspiração para filmes como Gangazumba, de 1963, que eu até aconselho vocês a assistir esses filmes, que são filmes muito bons, que vem retratando a questão da vida dos quilombos. O filme Quilombo, ele é um excelente filme, que ele retrata a história do Quilombo de Palmares. Então é muito bom que se você puder acessar o filme Quilombo, de 1986, acesse esse filme, assista, que você vai conhecer um pouco sobre a história do Quilombo dos Palmares. Queridos alunos, vou estar postando no grupo a resolução da primeira atividade proposta para este segundo semestre. Texto de apoio para a resolução da atividade, dessa atividade que eu vou passar agora, logicamente, que é o legado cultural dos quilombos, que é o que está sendo discutido. Atividade relacionada a essa temática, que é o legado cultural dos quilombos. Entrega dessa atividade até o dia 18. Eu peço encarecidamente, queridos alunos e senhores pais, orientem seus filhos que resolvam atividades de caneta preta ou azul, porque de lápis fica inviável para ficar fazendo correções. Então, eu desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Bom dia a todos.